Oi, tudo bem? Eu sou o Kleber Saideles, este é o canal Madeira Prima e hoje vamos concluir a restauração da cadeira. Pois bem, meus amigos, parceiros, parceiras aqui do nosso canal, nós utilizamos esta cadeira. Inicialmente a gente queria mostrar algumas técnicas para a retirada dos pregos, porque a gente estava vendo assim que esse problema dos pregos, especialmente em cadeiras, era um problema bem sério e que as pessoas nos pediam então, dá umas dicas aí de como é que a gente retira prego. A gente fez essas dicas, colocamos a primeira e depois resolvemos então fazer todo o trabalho para finalizar a cadeira, que está aqui, e depois a Paula vem aqui explicar direitinho como é que isso tudo aqui aconteceu. Essa série de programas nos mostrou umas coisas bem interessantes. Primeiro, essa interação com os nossos parceiros. Foi muito legal. A gente recebeu diversas críticas. Não no sentido de crítica, se tá fazendo e tal, mas críticas construtivas no sentido de mostrar outras alternativas de fazer determinados tipos de trabalho que a gente realizou aqui. E isso é muito legal. Eu acho que isso foi o mais rico aqui dessa série de programas. Eu quero lembrar algumas questões aqui, que recentemente veio dos últimos 2 programas, que eu quero retomar aqui. O Laércio Bael, ele faz um comentário e finaliza dizendo que nos toquinhos e cantoneiras, proteger com fita também funciona. Ele está falando o seguinte: a gente fez um pouquinho e colocamos um saquinho plástico. Ele diz que também vale proteger com fita crepe. Isso também é muito legal. Na mesma linha da questão da fita crepe, o Lourenço Santiago diz que usa a fita crepe para fazer as marcações nas peças. Ele escreve uma peça ali, peça 1, encaixe e tal, encaixe 2, enfim, faz toda essa marcação com a fita crepe. A questão da marcação, existe uma regra de marcação muito antiga mesmo. Eu já vi móveis com mais de 100 anos com essa regra de marcação. Com números romanos. Por que números romanos? Porque o 1 romano é um tracinho, o 2 são 2 tracinhos, o 3 são 3 tracinhos. Né? O 4 é um tracinho e um V, ou seja, o número romano. E o 5 é o V. Isso era uma técnica de marcação, por quê? Porque tu podia usar o formão. Fazia um piquezinho ali, era o número 1. 2 piques, número 2. Então marcava as peças com o formão. Eu me lembrei dessa técnica aqui com o comentário aqui do nosso amigo Lourenço Santiago. O Paulo Meyer levantou uma questão aqui sobre o sargento. Que esse aqui que eu mostrei, que perdeu-se aqui a arruela. Na verdade, é o seguinte, ele faz um comentário bem humorado aqui, né? Que diz que os sargentos brasileiros é má qualidade do rebite. Né? E a antiga marcenaria que ele tinha, nenhum tinha arruela. Na verdade, Paulo, eu sei que isso é uma brincadeira, né? Na verdade, porque assim, ó, a gente aqui, nós temos, sei lá, uns 30, e só esse tem problema. E sabe por que tem problema? Porque a gente emprestou. Eu emprestei 2 sargentos para um cidadão, comprou um monte de madeira aqui da gente, uma época atrás aí, e pediu emprestado para fazer uma colocação. Ele estragou os 2. O outro não segura mais, a gente tem que botar um parafuso ali, ou furar e tal, e perdeu a arruela desse. Na verdade, eu acho assim, ó, ferramenta é uma coisa que tem que ser usada como manda o figurino. Então, às vezes as pessoas apertam demais, quebram as coisas, achando que vai resolver, e não vai resolver. Mas é um comentário muito legal. O Fernando faz um comentário a respeito da questão do uso da espátula na retirada do acabamento. Ele diz: vocês já experimentaram usar raspilhas para a remoção do acabamento? Ele teme, no comentário dele, ele explica ali que a utilização da espátula pode arranhar a madeira. Bom, são 2 coisas aqui. A remoção do acabamento a seco, a gente pode usar raspilha, a gente já explicou isso
aí em outras ocasiões. Isso aqui é, por exemplo, uma raspilha especial. Na questão da retirada do acabamento, quando se passa o removedor, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum a gente usar a espátula. Porque a espátula não tem fio, ela não tem rebarba. A gente pode até passar um pouquinho de lixo aqui, deixar ela bem sem rebarba. Se a gente for usar a raspilha na remoção do acabamento do removedor, nós vamos ter problema. Aí sim, porque a raspilha tem um fio. Então eu acho que a gente pode usar aquelas espátulas de plástico também, ou até mesmo fazer umas espátulas de madeira especial para retirada. Mas nós aqui nunca tivemos problema. O problema do arranhão acontece quando a nossa espátula está com defeito aqui na frente. Tem um dente, tem alguma coisa assim, pode dar esse problema. O Renato Amaral falou sobre a questão de usar o removedor. Ele fez uma experiência e não foi bem sucedido. Eu quero te dizer, Renato, que pode tentar de novo, como ele explica ali, porque o removedor é a melhor forma de retirar acabamento das madeiras. E eu vou explicar por quê. No comentário do Renato, o João de Paiva Andrade, nosso parceiro aqui, faz muito comentário aqui, os comentários bem pertinentes, ele levantou a seguinte questão. Dependendo da peça, não se pode usar produtos químicos como removedor. Aí ele fala que a solução clássica e tal, de usar a raspilha, a lixa, etc. e tal. Depois ele fala na questão da neutralização. Eu vou me permitir discordar nessa questão. Porque é o seguinte, várias vezes a gente debateu esse assunto e as pessoas dizem, não, o removedor não pode usar na madeira, porque ele estraga a madeira. Não, gente, não estraga. Vou discordar veementemente aqui. Porque assim, porque nós estamos fazendo uma coisa que é o seguinte, nós temos aqui então, por exemplo, um selador, nós temos um verniz, nós temos uma laca, nós temos uma tinta. Nós vamos usar o removedor para retirar a tinta, para remover a laca, o verniz, ou seja, nós estamos usando química com química. Ah, mas pega na madeira? Pega, um pouquinho pega. Alguma coisa do removedor fica na madeira. Agora, sinceramente, gente, em tantos anos aí de prática usando o removedor, nunca vi, nunca presenciei, nunca notei que a madeira sofresse qualquer tipo de alteração em relação ao uso do removedor. Então isso é uma garantia do nosso trabalho aqui. Pode ser que alguém tenha tido problemas e é legal a gente trocar essa ideia. Porque na verdade assim, o que exige do removedor, sim, é o que ele fala ali, a neutralização. Ou seja, neutralizar depois de usar. Com o thinner, passa-se o removedor, usa-se o thinner para neutralizar. Então, essas são as questões que os nossos parceiros levantaram aqui. Eu vou falar um pouquinho aqui da nossa cadeira e depois a Paula volta aqui então para fazer a finalização da cadeira, certo? Bom, então vamos lá. Bom, gente, então, como nós estávamos falando anteriormente, agora a Paula vai vir aqui para dar as devidas explicações do trabalho que foi feito nessa cadeira, mas antes eu quero explicar algumas questões que são apenas de curiosidade em relação a esse trabalho feito aqui. Essa cadeira é uma cadeira bastante difícil de trabalhar. A gente tem essa cadeira aqui há muitos anos aqui na oficina, são 5 cadeiras dessas, e a gente quase nunca quis fazer um trabalho nela em função de algumas dificuldades que ela apresenta. Essa cadeira ela é muito bonita e ela tem essa angulação aqui, essa curva dos pés para o encosto. E por essa razão, essa travessa ela também tem angulação, essa travessa também tem angulação, e aqui atrás nem tanto, porque a gente nem desmanchou. Mas isso dificulta e muito. E quando ela fica de pé, é uma coisa muito curiosa, ela forma uma alavanca muito grande. Então ela tem uma dificuldade muito grande assim. Essa alavanca que ela forma aqui acaba descolando. Porque o tamanho do encosto e essa inclinação acaba gerando um problema sério de estrutura na cadeira. Então ela é muito difícil de manter. Nós vamos ter que colocar aqui dentro, inclusive, umas cantoneiras de madeira bem feitas, bem coladas, para evitar esse movimento, essa descolagem que pode acontecer aqui. Então essa cadeira ela é bastante complicada. Mas eu acho que para o nosso propósito aqui, de mostrar assim, as nossas técnicas, enfim, aquilo que
é necessário para uma restauração desse porte, eu acho que ficou muito bem. Ela já está em pré-acabamento e a Paula agora vai mostrar para vocês o que ela fez aqui e o que ela vai fazer. Passa aqui, Paula, faz favor. Paula está chegando aqui e eu me retiro lá para trás das câmeras. Oi. Bom, pessoal, como o Kleber falou, eu discordo um pouco dele, ele falou que está em pré-acabamento. Está em pré-acabamento para o padrão aqui da madeira-prima, para a forma que a gente gosta de trabalhar. Mas, se quisesse finalizar agora o acabamento dela, ela estaria perfeita. Eu passei 3 mãos de selador, poderia ter passado mais, 1 ou 2. Mas, enfim, ela tá com um brilho bonito, ela tá veludada, ela tá... Eu gosto dela do jeito que ela tá. Mas a gente aqui tem o hábito de encerar o móvel. Então, vem o trabalho com a esponja de aço, que a gente chama aqui de bom brilhar. Vocês vão ver aí um takezinho com todo o trabalho que eu fiz de remoção de cola, da cola pur que secou, vocês vão ver que ela fica seca, amarelada, fica uma casquinha, fica fácil de retirar com um formão, ou se não com um estilete. Eu mostrei um pouquinho para vocês esse trabalho de como eu limpei a cola. E eu também passei lixa nela, praticamente toda, mesmo passando o removedor, eu mesmo assim utilizei a lixa. Por quê? Porque como o Kleber falou, ela ficou muito tempo parada e não muito bem acondicionada. Então ela estava com a madeira esbranquiçada e ela precisava de uma lixa. Foi por isso também que deu um pouco mais de trabalho. A gente lixou ela toda, trabalhou nela toda, passamos o encerador, limpamos ela, passamos o encerador e agora vem o lancezinho do bombril, que é muito interessante. Então a gente vem e quebra o nosso selador com o bombril. Quebra e ao mesmo tempo a gente também passa a polir a madeira, o que vai dar um pouco mais de brilho, sem ser um brilho químico do verniz ou da laca, um pouco mais de brilho bem natural, só com a cera, tá? Então é assim. Isso eu vou fazer na cadeira toda depois, mas aqui só para mostrar para vocês. Aqui eu acho legal, ó. Se vocês lembrarem, foi aqui que eu passei aquela nossa massa para cobrir a rachadura. E eu adorei o resultado, ficou muito bom, ficou o mesmo tom da madeira. Dá para perceber muito pouco. Tem que saber que tá com um probleminha ali para observar, tá? Então é mais ou menos isso. E daí a gente vem e passa a cera. Essa cera aqui é especial, porque foi a gente mesmo que produziu. Então é uma cera natural. Ela praticamente não tem ingredientes químicos nela. Feita com óleo, cerinha de abelha. Ficou bem especial. Eu vou pegar uma luva para não me lambuzar muito. Então, seguindo, passamos o bombril, retiramos o pozinho. Eu não sei se vocês conseguem observar, mas ela dá uma esbranquiçada por causa do pozinho do selador que a gente acabou pulindo, tá? Daí a gente vem com a cerinha e fica fantástico. Eu gosto do resultado. Como vocês podem ver, normalmente eu passaria bombril nela toda, passaria cera e deixaria hidratando. De um dia para o outro, algumas horas, faria isso no início da manhã e pegaria no final do dia, talvez, para encerar. Mas enfim, eu daria um tempo para essa cera que eu passei penetrar um pouquinho no nosso móvel. E daí, depois, só depois de um tempinho, a gente vem e dá aquela encerada. Mesmo assim, sendo uma etapa depois da outra, vocês vão ver a diferença. Dá pra ver, Kleber? Dá. Vamos mostrar bem pertinho.
Olha só, ela fica com um brilho encerado, bem natural, nada químico. E o que fica fácil de renovar depois, quando a gente está cuidando do nosso móvel em casa, daqui 2 ou 3 meses, se vê que perdeu o brilho, a gente vai lá e passa mais uma cerinha, dá uma encerada e fica perfeito. E a minha dica de hoje é: terminamos o nosso móvel, estamos encerando, mas ainda tem uma rachadurinha, tem um detalhezinho do prego que ficou ali que a gente não quer que apareça. E daí a gente pega a cera. Esse pedaço de cera tá aqui na oficina desde que eu comecei a trabalhar. E a gente só usa ele para isso. É espetacular essa cera aqui. E a gente pega um pouquinho de cera, vai lá na nossa rachadurinha. Eu vou vir no mesmo lugar. Aqui foi onde eu coloquei a massa e aqui eu vou colocar a cerinha. A gente vai e coloca a cerinha dentro da nossa rachadura. De alguma forma, ela faz uma reaçãozinha química depois que a gente vai encerar, passar mais um pouco da cerinha aqui por cima, ela faz uma reaçãozinha e com o tempo, mais do que agora, ela vai ficando no mesmo tom da madeira. Mas, se a gente quiser um resultado mais rápido, porque a gente vai entregar um móvel para o cliente e a gente não quer que ele veja essa diferença, ele não vai aguentar, talvez esperar, ou vai achar que é um defeito, a gente pode tonalizar a nossa cera com o tom da madeira. Mas aí fica para uma outra dica. Mas então é isso. Acabou que a gente concluiu a restauração desta cadeira. Agora a gente resolveu estofar e a gente vai usá-la por aqui. E eu gostei bastante do resultado. Eu também gostei. Na verdade, gente, todo esse processo, ele é um processo que a gente denominou aqui na madeira-prima, a gente deu uma definição para ele. Chama-se modelo antiquarista, restauração antiquarista. Não sei se esse termo existe, mas a gente usa há muito tempo, que é privilegiar sempre o tom da madeira. Nunca colocar produto químico para machucar o tom da madeira. Isso é um padrão nosso, mas que não é uma regra. Quem quiser fazer diferente, faz. Essa etapa de fazer a parte da lustração, ela precisa de duas coisas: tempo e temperatura. Hoje, por exemplo, está úmido, está chovendo. Então, essa cera aqui não vai secar. Então, é isso que a Paula falou. Quer dizer, não adianta a gente passar agora que não vai abrir o brilho. Amanhã de manhã, provavelmente. Se tiver a temperatura quente, é rápido. Se tiver uma temperatura úmida, é mais complicado. Então, o acabamento depende disso. Depende da madeira, depende do produto que a gente usa e depende do meio ambiente, da temperatura. Por isso que a gente tem que cuidar muito do meio ambiente. A gente tem que cuidar para que não existam essas trocas bruscas, inclusive fora de hora. Por isso que a gente tem um conceito aqui na Madeira-Prima. Conceito que vem desde o nosso primeiro programa, que é um conceito que a gente achou que era apenas uma frase e hoje a gente percebe que na verdade é um conceito. Preserve seu móvel de madeira. O futuro será mais verde. O futuro será mais verde.